Estimados amigos, estimados irmãos, mais uma vez as nossas saudações fraternas a todos que nos ouvem, que nos assistem a partir desse momento. Estamos iniciando mais uma vez o nosso Evangelho no Estúdio. Então, pessoal, o assunto desta ocasião é o argueiro e a trave no olho. Está lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 3 ao 5, diz assim: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, um cisco, né? Quando não verdes uma trave que está no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes uma trave no nosso? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Ou cisco, né? Argueiro, a gente entende como o cisco, um negócio bem pequenininho. E diz aqui no item 10 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, assim: uma das insensatezes da humanidade consiste em olharmos o mal dos outros antes de olharmos o mal que está em nós mesmos. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver o seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si mesmo, considerar-se como outra pessoa e perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade. Porquanto a verdadeira caridade ela é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, quando possui, ao mesmo tempo, abnegação bastante para ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria ou escureceria, em vez do mal que o exalçaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos dos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. O orgulho é a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa é a razão porque Jesus se empenhou tanto em combatê-lo como sendo o principal obstáculo ao progresso. O orgulho. O orgulho é a falta de humildade. Então, aqui Jesus é bem direto e objetivo, usando as palavras da época. Argueiro, trave, isso aqui. Mas a gente traz para o vocabulário bem de hoje. A gente vê o cisco no olho do outro e não vê a televisão desse tamanho que está tapando a nossa cara. É isso. A gente vê o defeito do outro, a falha do outro, mas não enxerga as falhas que tem dentro da gente. E tem. E acontece. Então, qual que é o convite que Jesus nos faz? Cuida quando você observa muito o defeito do vizinho, da vizinha, e olha para dentro de ti, para ver se ali também não está tendo problemas igual ou até maiores. Ou até maiores. Por isso que doutrina espírita não é algo que tem uma lista interminável de proibições, tem recomendações. Olha, cuida com esse comportamento, cuida com isso. Aqui não existe julgamento de pessoas. Existe observação de comportamentos. Olha, esse comportamento, um comportamento orgulhoso, só vai trazer dor de cabeça. Ao passo que um comportamento baseado na humildade vai trazer alegrias
consideráveis. E a humildade, o que é exatamente humildade? É andar de carrinho simples por aí, de roupas tudo esmanzelado de qualquer jeito? Não, isso não é humildade. Isso é descuido e descaso para consigo mesmo. Humildade é uma atitude interna de se observar, de assumir aquilo que você é nesse processo de autoconhecimento. Então quer dizer que se eu fizer um retiro de autoconhecimento de final de semana, eu vou me conhecer por completo? Lê do engano. Não, não vai. O processo de autoconhecimento, meus amigos, meus irmãos, é um projeto de vida. De vida, porque a gente sempre está se conhecendo. Porque as circunstâncias à nossa volta, elas mudam. Elas são variáveis. Então, é a partir daí que a gente vai se conhecendo, olhando para si e menos para o outro. A partir do momento em que todas as pessoas, ou boa parte delas, ou uma certa parte, começarem a observar mais o que eu posso fazer de melhor para o mundo vai se tornar melhor. Porque Jesus já nos diz, não faça ao outro o que não gostaria que fizessem para você. Por que é que eu vou, depois de varrer o meu quintal, queimar as folhas que eu varri, sendo que a vizinha acabou de lavar a roupa e colocar as roupas para secar no varal? A fumaça vai lá. Por que é que quando eu estaciono o meu carro, eu ocupo 2 vagas, boto o carro no meio de 2 vagas, atrapalhando? Por que eu vou fazer isso? Sendo que eu estou prejudicando a coletividade. Por que eu vou abrir mão de fazer a seleção do lixo reciclável? Quanto tempo me custa isso, sendo que eu vou precisar desse mundo mais tarde, em outras encarnações? A providência divina anota tudo. Então, esse convite aqui, meus amigos, meus irmãos, é que olhemos mais para dentro de nós e menos para os outros. Cuida dos teus defeitos, porque se nós estamos aqui encarnados nesse planeta, nós temos ainda muita coisa para resolver. Então vamos nós resolver isso aqui e cada um que resolva o seu. Como nós vivemos numa lei de sociedade, não há mal nenhum em a gente respeitosamente comentar uma falha do companheiro. É diferente. Porque se a gente for levar ao pé da letra, aqui vai ser cada um que se vire. Só que como nós vivemos em sociedade, nós temos uma lei de caridade, não há mal nenhum em observar, olha, você fez isso e não percebeu. É a forma com que é falado. Nossa, não sabia. Isso está lá nas leis morais, que um dia nós vamos estudar no nosso Evangelho de Estúdio, lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, Lei de Sociedade. Não há mal nenhum em a gente chamar a atenção do parceiro com jeito e dizer, olha, você percebeu o que você fez? Porque às vezes a gente faz algo e não percebe. E é uma atitude de caridade ter alguém do lado que nos avisa. Dizer, olha, você percebeu que você passou sinal vermelho? Você percebeu que aconteceu isso? Nossa, eu não percebi, eu estava com a cabeça pensando naquele boleto que tinha que pagar e não sei se vou ter dinheiro, coisa e tal. Ainda bem que você me avisou, eu vou tomar mais cuidado. Essa é uma sociedade fraterna, onde a gente avisa o amigo que está falhando e dizendo, ó, meu amigo, na noite passada você bebeu demais. Você viu o que aconteceu depois? Não, eu nem lembro. Pois é, aconteceu. Ou você está comendo um pouquinho demais, vamos cuidar um pouquinho, está exagerando um pouco na gordurinha da carne. A gente não está tratando a pessoa, a gente está tratando a situação com jeito. E a amorosidade também é, em alguns momentos, falar com energia. Diz, olha, não faz isso que isso vai dar ruim. A opção é tua. Mas eu, como seu companheiro, como sua companheira, chamo a atenção, ó, não vai por esse caminho que vai dar errado. Que nós tenhamos sempre Jesus como nosso norte, modelo e guia. Que Deus, nosso Pai, ilumine a cada um de nós nessa semana que se inicia e tenhamos sempre o nosso coração aberto
a toda essa chuva de bênçãos que Jesus derrama sobre nós todos os dias. Até a próxima oportunidade, queridos amigos do nosso Evangelho no Estúdio. Fiquem em paz. Que assim seja.